Ele passou um longo período em reclusão, e ao voltar percebe que conseguiu um corpo invencível. Mas ao procurar seus antigos discípulos, ele se depara com algumas surpresas um tanto inesperadas. Ele percebe que muita coisa mudou ao longo de 100 anos de sua ausência. Em uma noite onde a lua iluminava o céu, duas garotas muito feridas estão escoradas em uma pedra. A de cabelo rosa se chama Bao Xiaohe e a de cabelo verde se chama Bai Qinger. Xiaohe pergunta se Qinger está bem, e ela responde que está bem, mas... Nesse momento, vemos que as duas meninas estão completamente cercadas, e Qinger conclui dizendo que elas precisam achar uma maneira de escapar dali. Uma das perseguidoras pergunta se elas ainda estão tentando escapar depois de insultar a imperatriz, e pede para que se entreguem por cometer um erro tão grave. Xiaohe sai de trás da pedra gritando, e diz que não cometeram nenhum erro, apenas participaram da cerimônia da seita Wuji, que era a seita dos perseguidores. Horas antes daquele momento, Xiaohe pergunta a uma pessoa na cidade da seita Wuji por que essas pessoas estavam adorando uma pessoa usando um ritual de adorar o céu e a terra, e se elas não teriam medo de serem engolidas pelo céu e a terra. Após essa pergunta curiosa, as pessoas começaram a caçá-las. Voltando ao tempo atual, Xiaohe diz que a seita Wuji trata vidas humanas como inúteis, sendo claramente uma seita demoníaca. A mulher, com um olhar matador, pergunta se Xiaohe sabia de quem estava falando. Ela responde encarando ainda mais, dizendo que as garotas estavam falando do mestre da imperatriz. As meninas se espantam com essa informação, e a mulher continua falando que ele não é apenas o mestre da imperatriz, mas muito mais do que isso. Ela conclui dizendo que elas se atreveram a falar mal, e que a imperatriz está sendo muito gentil por não estar destruindo toda a seita delas. A mulher então salta para cima das meninas e grita para elas cuidarem de suas vidas. Qinger diz para Xiaohe correr, pois ela iria tentar segurar essas pessoas. Nesse momento, um raio aparece no céu, fazendo um barulho ensurdecedor. Ele cai sobre a pedra que separava as garotas de seus perseguidores, lançando todos para longe. Qinger fica confusa com o que tinha acabado de acontecer e se pergunta se teria sido obra do dragão da terra aquele ataque poderoso. A mulher olha para cima assustada. No céu estava se formando um redemoinho, raios para todos os lados, e o mar ali perto estava completamente agitado. No meio da tempestade, uma pessoa aparece. Era um homem que parecia confuso com o que estava acontecendo ali. Esse homem era Ye Shen, ex-chefe da seita Xuanji. Ele pensa que não teve nenhum avanço, e o reino continua o mesmo depois de 100 anos de reclusão, mas ele percebe que seu corpo físico está santificado, e agora ele seria considerado um imortal. Então ele conta como uma saída da reclusão bem-sucedida. Enquanto flutua no ar, ele começa a experimentar seus novos poderes e força. Acertando as pessoas que estavam ali por perto, ele começa a lançar raios para todo o lado, acertando os perseguidores das garotas e até os jogando para longe delas, que ficam sem entender como aquilo tudo estava acontecendo tão de repente. A mulher que perseguia as garotas acredita que tem um especialista defendendo elas e diz que vai relatar ao líder da seita. Enquanto isso, Ye Shen olha para o estrago que fez no relevo ao redor e se sente satisfeito com seu novo nível de poder, até que algo chama a atenção dele. Ele percebe que tinha duas pessoas ali, onde ele tinha acabado de destruir tudo. Então fica desesperado se perguntando se ele tinha acertado alguém sem querer. E desce para confirmar se ele acertou alguém ou não, enquanto Xiaohe fala com Qinger que a pessoa poderosa estava correndo em direção a elas. O homem pousa na terra como uma pena delicada, destruindo o terreno ao redor e formando uma grande onda de choque. As meninas se abraçam para não sair voando com aquela rajada de vento. Então o pico da montanha próxima dali se parte com a força do impacto. Um tempo depois, as meninas explicaram toda a história até chegar naquele momento. Ele tenta entender o que ela tinha dito, e que estavam sendo caçadas pela seita Wuji, e a menina balança a cabeça confirmando. Analisando, ele diz que o nome da seita Wuji parece muito bom, e o nome da imperatriz também parece ser bem dominador. Mas indignado, ele diz que não importa quão dominador alguém seja, ninguém pode eliminar alguém só porque falou algo errado. E ele completa dizendo que se sua discípula Luna Yanner estivesse aqui, ela definitivamente não iria aceitar que tal coisa acontecesse. Xiao se anima ao ouvir as palavras do homem e diz que ele parece alguém que tem um caráter nobre, e sua discípula também deve ter, e pergunta se Qinger concorda.
Mas a garota, ainda assustada, só concorda. Ye-Shen se vira e diz que já que elas estão bem, ele não irá mais ficar por ali e fala para elas se cuidarem. E voando diz que tem algo para fazer. As meninas nesse momento o observam ir embora. Xiao-He se anima com o nível de poder desse especialista e pergunta à sua irmã de seita se um dia elas irão ter um poder assim também. Kinger entra em pânico e começa a tremer sem parar. Ela cai no chão e repete o nome da discípula do homem que acabou de sair. Ela pergunta a Xiao-He se ela se esqueceu, pois Luna Yanner é também o nome da imperatriz que estava perseguindo elas. Enquanto isso, no céu, Ye-Shen se pergunta como seus amados discípulos estão agora. Há 100 anos atrás, uma voz aparece chamando por mestre. Ye-Shen aparece em um local que parecia um campo de guerra. Uma garotinha pergunta se ele vai realmente abandoná-los e entrar em reclusão. Ye, sorrindo, diz para a garota não se preocupar, pois ele já tinha acabado com todos os rebeldes, e nos próximos 100 anos, ninguém ousaria ofender a seita Xuanji facilmente, e conclui que ninguém mais precisa ter medo. Mas ele é interrompido com um não da garotinha, que estava chorando na sua frente dizendo que não queria que ele fosse embora. O mestre Ye-Shen então grita para que ela pare. Ele se vira e diz que esgotou todas as suas habilidades para que todos vivessem em paz no futuro. E continua dizendo que ele não será capaz de defendê-los para sempre. Ele então diz que a seita Xuanji precisa obedecer seu comando, e diz que de hoje em diante, todos os discípulos da minha seita devem acalmar seus corações e focar em aprimorar suas habilidades durante meus 100 anos de reclusão. Voltando para os dias atuais, Ye-Shen estava chegando na cidade da seita Muji. Ele observa tudo do céu e percebe que a veia espiritual da seita foi revivida, e isso o deixa muito satisfeito. Então, ele resolve descer para ver as coisas de perto. Ao andar pelas ruas, as pessoas ficam o encarando com uma expressão de choque, enquanto ele, sem perceber, só fica cada vez mais satisfeito com tudo que vê ao seu redor. Mas algo lhe chama a atenção. Eram alguns bonecos em palito que ele se pergunta se isso é popular hoje em dia. Ele se aproxima e pega um bonequinho e lembra que há 100 anos atrás nos mercados só era vendido talismãs, pílulas e coisas desse tipo, e mais uma vez fica feliz por perceber que as coisas realmente evoluíram com sua ausência. Ele percebe uma coisa: ao virar o bonequinho, ele é a cara dele. Então, pergunta ao vendedor qual seria a divindade que ele usou de modelo para os bonecos de madeira. O homem entra em desespero, começa a fechar tudo e recolher os bonecos, enquanto pede para Ye-Shen ter piedade dele. O homem então grita, respondendo à pergunta, e fala que se ele levantar um pouco a cabeça, ele irá conseguir ver a divindade. Ye-Shen se vira para cima e dá de cara com uma estátua gigantesca dele. Ele observa que tem algo cravado na estátua, e ali está escrito Seita Xuanji, e embaixo Seita Muji. Ele então se recorda que a garota da montanha relatou que estava sendo perseguida pela seita Muji, então percebe que aquilo só poderia ser ele mesmo. Alguém chega por trás naquele momento, trazendo alguns soldados e apontando para ele. O homem diz que Ye-Shen seria um ladrão que anda por aí vestido igual à divindade, roubando todas as lojas e causando problemas pela cidade, e é por isso que todos têm fechado as portas por onde ele passa. Uma soldado diz que ele está infringindo a lei em plena luz do dia, o chama de cachorro e diz que ele merece ser executado. Ye-Shen fica sem entender o que tinha acabado de ouvir. Ele ainda pergunta para a moça como isso seria ilegal se ele estava usando suas próprias roupas e queria perguntar algo a ela. Ele então começa a perguntar o que há de errado com aquela estátua ali. E antes que pudesse completar sua pergunta, os soldados avançam sobre ele, dizendo para o derrubarem. Nesse momento, elas lançam correntes mágicas ao redor dele, prendendo-o em todas as direções. Ye-Shen então fica sem paciência, quebra as correntes que o prendiam e diz para elas esperarem ele terminar o que estava falando. As guardas ficam chocadas com como ele conseguiu quebrar as correntes que sua mestra tinha lhes dado, e ainda se perguntam como ele conseguiu isso, sendo que só ela conseguiria quebrá-las. Elas então percebem que talvez ele seja... Nesse momento, as guardas se olham enquanto Ye-Shen fica confuso, e do nada, elas rasgam as roupas, fazendo com que Ye-Shen fique completamente envergonhado, dizendo que esses truques sujos não funcionam com ele. Mas as meninas aparecem com outra roupa,
Explodem alguns confetes e se abaixam em demonstração de respeito, dando boas-vindas à seita e falando o nome dele. As meninas o cercam e dizem que precisam acomodá-lo, pois Sua Majestade está esperando por ele. Ye Shen, desesperado, pergunta quem seria Sua Majestade, por que ela estava esperando por ele e o que diabos elas estavam querendo dizer. A menina, sorrindo, diz para ele não se preocupar, pois quando ele chegar lá, ele irá entender tudo. Chegando no salão principal da torre para observar as estrelas, alguém que estava por trás de uma cortina pergunta se foi ele quem quebrou as correntes de ouro. Ele diz que sim, que ele é o líder da seita Xuange, e enquanto ele estava falando que estava ali para perguntar sobre sua seita, algo sai de trás das cortinas. A mulher salta em direção a ele. Era sua discípula Luna, que com os olhos cheios de lágrimas, estava feliz por ver seu mestre depois de 100 anos de espera. Ye Shen então lembra daquela menininha chorona, e percebe que aquela mulher era ela. Ele pede para ela esperar um momento e soltá-lo. Ela diz que não vai fazer isso, pois esperou dolorosamente pelo retorno dele, e agora, mesmo que ele diga qualquer coisa, ela não o deixará ir embora de novo. Ye pede para que a garota não fique falando bobagem e diz para ela sair de cima dele primeiro. Sentada sobre seu mestre, a garota pergunta se ele ainda está fazendo a linha de ignorante com ela, e mordendo a orelha dele, ela diz que isso não tem problema, pois quanto mais ele agir dessa forma, mais feliz ela será. A garota começa a usar uma técnica. Ye Shen percebe que aquela técnica seria o portão quebrado de 9 giros. Ele se lembra que foi a última técnica que ensinou para ela antes de partir para sua reclusão de 100 anos. Luna começa a falar que em todos esses anos, ela conseguiu dominar todos os feitiços que ele a ensinou, e completa dizendo que sua discípula está seguindo sinceramente seus ensinamentos e que tem trabalhado duro para progredir até que o grande dia do retorno dele acontecesse. Ela então puxa algumas fitas que estavam enroladas em seus dedos e ao pescoço de Ye Shen, e continua dizendo que a partir de hoje, ela e ele podem estar juntos até a morte. Mas ela se levanta e diz que antes disso, começa a tirar uma adaga e a lamber a lâmina. Ela chega perto do rosto de Ye Shen e continua falando que ele deve fazer uma pequena promessa. Ela diz que, embora ele seja excelente em tudo que faz, o corpo dele não é indestrutível, e se ela cortar as pernas dele, ele não conseguirá ir para lugar nenhum. Ela então desfere um golpe sobre a perna de Ye Shen e diz para ele não ter medo, pois só vai doer por 1 segundo, e depois disso, eles serão felizes para sempre. E então, ela acerta a perna dele com um ataque poderoso, percebendo que algo deu errado e se prepara, dizendo que vai levar isso mais a sério dessa vez. Ye Shen, desapontado, diz que essa atitude de nunca desistir até completar seu objetivo é mesmo a cara dela. Ele então diz que ela é tão persistente que, como ele, não continuaria sendo seu mestre. Ele se levanta, colocando fogo no quarto inteiro, e diz que, mesmo que tenham passado 100 anos, um mestre continua sendo um mestre, e Luna Yanner, em seu coração, continuava sendo sua adorável. Ele para por um momento enquanto falava a palavra discípula, e percebe o que tinha acabado de fazer. A garota, toda queimada, pergunta se ele realmente pensa assim dela. Ye Shen, vendo aquela cena, tem um sangramento nasal e pensa que esse estilo de destruição é muito poderoso. Escondendo seu rosto, ele diz que não mudou como mestre e pede para que ela vá colocar alguma roupa limpa. Ela então se esconde atrás da cortina e diz que ele é um grande mentiroso, que só estava falando aquilo. Dizendo que seu coração não mudou, ela lembra que ele ainda não falou nada sobre a promessa que os dois fizeram há 100 anos e que obviamente ele se esqueceu de tudo isso. Ye Shen então se recorda de algo. Em meio a um pôr do sol, um grito é escutado pelas montanhas de alguém chamando seu mestre de mentiroso. Chorando muito, Yanner diz que ele disse que aquela formação não se quebrava, mas agora ela estava toda ferida. Ela então abraça seu mestre e diz que seu rosto está ferido, e assim não vai conseguir se casar. Ele pergunta quem disse aquilo enquanto a garotinha o olhava com lágrimas nos olhos. Ele continua dizendo que, naquele mundo, força é beleza, e que, já que ela derrotou o demônio urso negro tão jovem, ela seria linda. Ele diz que quer ficar com ela para sempre. A garota, com os olhos brilhantes, pergunta se ele quer mesmo ficar com ela para sempre,
E então, eles fazem uma promessa de ficar juntos para sempre. Voltando para os dias atuais, ele abraça a garota e diz que ela também não mudou, e que foi ele quem chegou atrasado. A garota então o olha com os mesmos olhos brilhantes, o abraça forte e pergunta por que ele só voltou agora. Mas nesse momento, uma pessoa aparece dizendo que tem algo a reportar. Era uma de suas guardas reais. Ela diz que a equipe de Feng Hua relatou que o livro celestial despertou, e todas as seitas uniram forças para ir até a cidade de Tianshu. Ye Shen sente aquele nome da cidade muito familiar. E no mesmo momento, Yanner chama todos de ladrões. O prota lembra que antes dele ir para a reclusão, ele esqueceu de levar algo. Yanner grita que o livro celestial pertence à seita dela, e agora que seu mestre retornou, ele responderá naturalmente. Ela então diz que vai pegar o livro pessoalmente. O prota pede para que ela espere, e com uma cara de nervoso ele diz que irá buscar o livro. Em outro momento, na cidade de Tianshu, gritos de notícias urgentes são escutados por toda parte. Um garotinho vendendo jornais passa dizendo que a batalha pela posse do livro vai começar. Ele avista um homem e pergunta se ele quer saber das notícias de Tianshu. O homem era Ye Shen e secamente diz que não quer e agradece. Mas, ao se virar, ele percebe que a cidade está cheia e todos falam sobre a batalha pelo livro. Então, ele lembra que a cidade mudou muito e ele não está conseguindo se orientar ali. Um origami de papel feito por Yanner surge dizendo que ele não ficará desorientado e que deveria virar à direita no cruzamento. Ye Shen fica feliz por ela ter feito esse espírito de papel guia e pergunta se não haveria alguém que pudesse entregar o livro a ele, já que ela disse que um atendente faria isso. O origami responde que, durante o tempo da reclusão de Ye Shen, o livro celestial ficou temporariamente guardado na cidade de Tianshu, causando constantes disputas entre as diversas famílias. Naquela época, a seita Xuanji estava muito fraca, então não conseguiu recuperar o livro. Nesse meio tempo, Yanner espalhou as maravilhas do livro para o mundo, fazendo com que diversos cultivadores travassem grandes batalhas para consegui-lo. Com isso, ela conseguiu fazer com que as seitas e grandes cultivadores se distraíssem e não atacassem a seita Xuanji. Ye Shen, ao ouvir isso, entende toda a história. Usar o livro como isca foi um plano muito bem pensado, e ele percebe que Yanner realmente cresceu. O pássaro de papel avisa que ele chegou ao destino e seu atendente está bem na sua frente, avisando que ele tem uma mensagem. Ye Shen pergunta qual é a mensagem que Yanner tem para ele. Com muito carinho, ela diz que ele não precisa se preocupar, pois esse atendente é um agente secreto da época da seita Xuanji e o código de contato continua o mesmo. Ye Shen agradece pelos cuidados da moça. O pássaro, então, avisa que tem mais uma coisa. Possuído pelo espírito possessivo de Luna Yanner, o pássaro ameaça Ye Shen, dizendo para ele pegar o livro e voltar imediatamente. Ela também diz que ele não pode sequer olhar para outra garota enquanto estiver fora. Enquanto o pequeno pássaro de papel pega fogo com a fúria de Yanner, ela diz que só de pensar nisso ela não consegue se controlar. Vendo o papel pegar fogo, ele diz que ela pensa demais em tudo. Como poderia o mestre ter algum espaço no coração para fazer isso? Então, algo chama a atenção dele. Era uma pessoa que estava saboreando uma tigela de macarrão. Ye Shen se pergunta se não deve ser essa pessoa. Ele então chega perto dela pedindo licença. Ela para de comer o macarrão e o encara, e ele continua perguntando qual seria o nome dela. A garota percebe que esse era um grande mestre e talvez um futuro cliente. Ela bate a tigela na mesa, pega sua bandeira e se apresenta dizendo que seu nome é Xiao Qiao Qiao e que algumas pessoas a chamam de Pequena Yantian. Ela diz que não tem muitos talentos, mas tem algum conhecimento na arte da dedução, seja buscando casamento ou adivinhação para o futuro, e que ele poderia perguntar qualquer coisa. Ela se aproxima dele e sussurra perto de seu ouvido que também consegue ajudar a encontrar itens perdidos. Ye Shen então pensa que ela está falando sobre o livro perdido e que ela provavelmente seja a atendente que Yanner nomeou. Mas, por precaução, ele decide usar o código secreto. Ele chega no ouvido da garota e diz: "O rei do céu vence o tigre da terra." Ela então se vira com uma cara suspeita e pergunta se ele teria a porra do dinheiro. Ela se senta novamente e diz que ele está atrapalhando seus negócios, mandando-o ir embora.
Ela pensa que ele só tem uma boa aparência, mas é um tolo. Ye Shen, achando que aquela garota era realmente a atendente, pensa que está correto sobre o código, pois se trata de um diálogo entre um vendedor e um cliente que recuava para avançar. Ele então diz a ela que eles são família e que ela não precisa se preocupar. Ela então bate na mesa perguntando o que ele quer dizer com família e fala para ele procurar um médico. Mas ele a interrompe colocando a mão no ombro dela, dizendo que ganhou e que realmente está procurando um item perdido. A garota fica em choque e confusa com o que estava sentindo naquele momento, pois todo o seu corpo parecia arder em chamas, e por dentro parecia escorrer um mel grosso. No momento em que ele a tocou, ela sentiu que os anos do seu elixir interior estavam prontos para sair, e ele foi o único que fez isso acontecer. Ye Shen pergunta se ela está bem, e ela pega na mão dele e diz que vai ajudá-lo a achar o item perdido dele. Ela então o arrasta, dizendo que é melhor não perder tempo, e ele pede para que ela lidere o caminho. Enquanto isso, uma pessoa os observa. Ele procura ao redor e diz que a imperatriz pediu para ele ir ali para ajudar alguém do palácio, e se pergunta onde essa pessoa está. Em outro lugar, na conferência de Tianshu, uma luta está prestes a acontecer, e algumas pessoas se reuniram ali para assistir. O protagonista pergunta por que havia tantas pessoas ali, e a garota diz que é normal, e que o que ele quer encontrar está naquele palco. O protagonista olha para cima, e a garota continua falando que, como ele parece ser um cultivador poderoso, ele provavelmente está ali por causa do livro. Ela lembra que há rumores de que quem conseguir o livro celestial conseguirá dominar o continente, mas para despertar o livro, o protagonista deve ser aprovado pelo senhor da cidade de Tianshu. Por isso, lutas constantes acontecem naquele palco. Ela conclui que não acha que ele seja pior do que o líder da seita Qing Chao. Ela se vira para o protagonista e diz que, se ele quiser, ela pode ajudá-lo a obter o livro, mas percebe que ele já não estava mais ali. Ela escuta algumas pessoas falando que algo voou para cima do palco e entra em choque ao ver Ye Shen subindo as escadas. Os homens ainda estão lutando intensamente no palco, mas param por um instante ao perceberem a chegada de uma terceira pessoa. Um deles avança para cima do protagonista, que está distraído, apenas pensando em pegar o livro e ir embora. O homem grita, perguntando se Ye Shen quer aproveitar a luta e roubar o tesouro. Parecendo uma fera, o homem diz que irá matar Ye Shen. Assistindo a tudo, a garota cobre o rosto, pois não quer ver seu amado apanhar. 100 anos atrás, após a queda da seita Xuanji, uma guerra civil explodiu no continente de Kangyan. No entanto, a seita Qing Chao, que era originalmente fraca, de repente teve um gênio aparecendo do nada. Ele dominou várias técnicas e artes marciais e ficou incompreendido no mundo. Esse gênio era Wei Tianheng, o homem que estava prestes a acertar Ye Shen. Nesse momento, uma explosão acontece no palco, deixando a plateia super assustada com o nível de poder apresentado. A garota, assustada enquanto ouvia as outras pessoas ao redor murmurar coisas sobre a luta, pensa que Wei Tianheng é realmente poderoso e acha que Ye Shen não teria chances, então ela deveria se apressar para salvá-lo. Enquanto isso, no palco, Wei percebe que errou o ataque, vendo Ye Shen sendo sarcástico e perguntando se essa é a maneira de cumprimentar alguém. Wei se pergunta como esse homem conseguiu bloquear seu ataque e de onde ele veio. O outro homem que estava lutando contra Wei diz para ele fazer de tudo ou então terá problemas. Wei Tianheng sorri e pergunta se ele estava dizendo para dar tudo de si. Wei então ativa seu poder e diz que essa é sua palavra-chave. Mais uma vez, ele avança em direção ao protagonista, que desvia facilmente dos ataques. Wei percebe que Ye Shen tem bastante potencial, mas pensa que se ele levar apenas um soco, irá se desintegrar. Então, o homem sorri e diz que tem mais uma coisa para contar. Ele acerta o protagonista de baixo para cima, mandando-o pelos ares, e diz que essa é uma técnica que ele inventou. Voando, o protagonista pensa que também deveria seguir a tendência e treinar artes marciais antes de pegar o livro. Então, algo chama a atenção de Ye Shen. O homem aparece em sua frente acertando mais um golpe direto nele, que é lançado para o chão. Mas, antes que ele acertasse o chão, ele consegue se levantar e cair em pé, aliviado e se perguntando se seus sapatos estão rasgados. Wei grita que ainda não terminou e cai por cima de Ye, afundando a cabeça dele no chão.
Wei Tianheng levanta um de seus pés para pisar no protagonista e diz que ele era muito ousado por subir no palco. Ele diz que vai apresentar mais um estilo de luta e desfere um pisão poderoso sobre o protagonista, destruindo tudo ao redor. Ele salta, voltando-se para o outro homem que estava no palco, dizendo que ninguém mais irá perturbá-lo e que deveriam retornar à discussão sobre o livro celestial. Mas o outro homem observa algo e grita para Wei olhar para trás. Ao se virar, Wei vê Ye vindo em sua direção com toda velocidade. Ye apenas dá um peteleco na testa de Wei, mas isso é o suficiente para afundar a testa do homem e lançá-lo a uma longa distância. Enquanto o homem está caído, Ye agradece pelos ensinamentos e diz que o livro celestial agora é dele. Toda a plateia fica eufórica com o que acabou de acontecer, querendo saber quem é essa pessoa. Wei, todo arrebentado, chama por Zhang Zifeng e, desesperado, grita perguntando quanto tempo ele ficaria ali parado. Ele pede para que Zhang não se esqueça do que ele queria. Com um sorriso sarcástico, Zhang diz para Wei admitir que suas habilidades não são suficientes. Nesse momento, memórias vêm à mente de Wei, do momento em que ele não conseguiu salvar seus entes queridos e ouviu a mesma frase de um homem encapuzado. Isso desencadeia uma fúria gigantesca em Wei, que perde o controle de suas emoções. Ele grita: "Quem não é suficiente é você!" O poder de Wei afeta tudo ao redor, incluindo o céu, que se enche de nuvens, fazendo com que as pessoas na plateia se perguntem se vai começar a chover agora. Zhang diz a Wei que ele está muito insano, vendo o homem envolto em tanto poder. Ele até tenta se preparar para se defender de um iminente ataque, observando o homem querendo realmente voltar à luta. Nesse momento, algumas bolas luminosas caem do céu entre as pessoas, mas a luz emitida pela esfera começa a ficar mais forte e explode no meio da multidão que assistia àquela batalha insana. Todos começam a correr desesperados. Xiao, que estava na plateia, pensa que o velho Wei é realmente louco. Após ele usar a técnica das pérolas turvas, uma área de 100 milhas pode ser completamente queimada em meia hora. Ela começa a chorar, lembrando do protagonista e pensando que ele está completamente condenado. Mas, em cima do palco, o protagonista é ferido e percebe que aquilo eram trovões. Ele conclui que isso seria bem problemático. Ye se vira para Zhang, que também estava ferido após o último ataque, e pergunta se ele também não acha isso. Zhang, nesse momento, está em choque, pois aqueles raios eram muito poderosos, e esse rapaz à sua frente apenas jogou-os gentilmente para o lado. Mas o protagonista percebe que a manga de sua roupa está queimada, mas que não seria um problema grande. Ele olha para cima de onde vêm os raios e diz que vai erradicar a fonte do problema, o que seria uma ótima oportunidade para testar o corpo. Mas ele é interrompido com algo vindo na sua cara. Era Xiao que gritava que ele não poderia morrer assim. Ela abraça o prota e pergunta se ele está bem e por que ele está tentando bancar o herói. Mas no fim, ela vai precisar resgatá-lo. Sendo amassado, o prota tenta falar que não é isso. Mas enquanto isso, um raio cai em direção a eles. O prota, afundado nos melões da garota, se pergunta: que tipo de resgate seria esse? A garota puxa um pergaminho de seu compartimento secreto e o coloca na testa do protagonista. Ela diz para ele não se mexer, pois aqueles são pergaminhos de teleporte que só podem ser usados uma vez e que ela só tinha 3. Irritada enquanto coloca um pergaminho em sua própria testa, pergunta se vale tanto a pena assim ele ir atrás do livro em troca de sua vida. Mas o talismã em sua testa é queimado, e ela entra em desespero por querer sair dali. Nesse momento, o protagonista arranca o talismã de sua testa e abraça a garota. Antes que ela pudesse terminar o que estava falando, os dois são acertados por um raio poderoso. O homem insano observa do ar o caos que está causando e começa a rir loucamente, acreditando que teve sucesso e que finalmente iria obter o livro celestial. Ele diz que aquelas pessoas são inferiores, mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, ele é acertado por uma pedra, e isso faz com que ele olhe em outra direção. Ele vê o nosso protagonista de costas, dizendo que a seita Qing Chao é realmente poderosa, pois invocar raios não é algo que qualquer pessoa poderia fazer. Mas ele pergunta se é isso que Wei queria, enquanto olha para a indefesa Xiao desmaiada em sua frente. O protagonista se vira para o homem e pergunta se ele consegue ouvir os gritos ao redor.
Ele diz que o homem está tratando a vida de outras pessoas como nada só por causa do livro celestial, e pergunta novamente se isso vale a pena. Wei, ignorando qualquer coisa, se posiciona mais uma vez para efetuar outro ataque poderoso, mas antes que ele pudesse ativar o ataque, nosso protagonista dá um soco na cara do homem. Ye parece muito irritado naquele momento e diz que tem a palavra final ali. Ele então invoca o livro celestial e diz que originalmente seria sua propriedade. Ao chegar na mão do protagonista, o livro se ativa e se abre em um grande pergaminho. Um espírito sai do livro e o protagonista fica feliz de reencontrar seu amiguinho depois de muito tempo. Então, ele pede uma ajudinha a seu amigo. O protagonista ativa uma habilidade que começa a cair sobre as pessoas como uma chuva, curando os ferimentos de todos ao redor. Então, ele começa a voltar para o chão e observa a garota caída. Ele se pergunta por que ela ainda não acordou e se poderia ter parado seus batimentos cardíacos. Então, ele se posiciona para pôr a mão na garota para ver se ela está viva, mas percebe que algo é bem grande nela. Ele então se lembra que o coração fica do lado esquerdo e coloca a mão entre os seios da garota, percebendo que não há batimentos. Na verdade, a garota estava com vergonha de acordar porque subiu ao palco para salvá-lo, mas quem foi salva foi ela, e também seu coração fica do lado direito. O protagonista a pega no colo e diz que deveria ir para um lugar mais isolado para poder checar direito. A garota logo se anima, imaginando os dois cultivando duplamente, e que seria uma situação em que todos ganham. Zhang observava o protagonista. Ele não imaginou que um jovem ganharia o livro celestial, mas antes que pudesse chamar por Ye, alguém aparece chamando por ele. Zhang pergunta ao homem se ele não deveria estar lidando com as pessoas da Imperatriz, porque ele só está aparecendo agora. O homem responde que estava prestes a contar sobre isso, e então cochicha algo no ouvido de Zhang, que aparenta ter recebido uma notícia chocante. O homem começa a gritar que está sem problemas e pede para esperar. Nervoso e sem jeito, Zhang começa a falar com o protagonista. Ele cochicha no ouvido de Ye e diz que Ye-Jen seria aquele acima dos 9 céus e 10 abismos, invencível como um raio, aquele que atravessa os 4 mares e varre as 8 terras devastadas. O protagonista fica petrificado ao ouvir aquelas coisas, mas responde que Zhang pegou a pessoa errada. Zhang, sorrindo, diz para ele não se preocupar, pois não iria falar nada. O homem se abaixa com tudo na frente do protagonista e diz que respeita o nome de Ye-Jen e diz ser seu júnior, Zhang Zisheng, o filho de Zhang Kong. Ao ouvir esse nome, o protagonista parece interessado e a menina no colo do protagonista percebe que o coração dele acelerou. Em outro lugar, no pátio da mansão Zhang, uma voz é ouvida avisando que o Sr. Huishun está aqui, e a voz pede para que siga. A voz era de uma criança que chamava um senhor. Ele pergunta como estão as condições da pessoa ferida, e a criança diz que dá até vergonha de dizer, mas já fizeram de tudo, e ela não acordou. O senhor ouviu dizer que essa cultivadora é companheira do dono do livro celestial, e a criança confirma que sim, completando que, na conferência, essa cultivadora protegeu o dono do livro com sua vida, e foi assim que ela ficou desse jeito. E agora nosso mestre está na sala aguardando boas notícias. Ao chegar no quarto, eles percebem que está vazio e ficam confusos com o sumiço da moça. Em uma esquina próxima ao quarto, Xiao está escondida, observando os dois indo procurá-la. Ela achou que nosso protagonista cuidaria dela sozinho, mas ele a trouxe para a mansão de Zhang. Ela puxa um pergaminho de seu compartimento secreto e diz que entende que eles estão conspirando pelas suas costas. Ela não vai permitir que façam o que quiserem. Alguns minutos depois, andando pelo pátio, a garota para em uma porta com seu pergaminho. Confiante, ela diz que não há nada que seus pergaminhos não encontrem, desde que ela já tenha os colocado na pessoa uma vez. Então, ela tenta ouvir por trás da porta, mas não consegue ouvir nada. Está muito silenciosa a sala. Então, ela faz um furo na porta e tenta olhar para dentro da sala e se assusta com o que vê. Ye-Shen está com Zhang. Ele mostra uma marca que tem em seu peito. Nosso protagonista reconhece a marca e não tem dúvidas de que esse homem é realmente filho de Zhang Kong, seu antigo discípulo. Zhang diz que essa marca foi colocada nele como parte dos ensinamentos de seu pai e também como uma herança da família Zhang. Ele pergunta se Ye-Shen acredita nele agora. Nostálgico,
Ye diz que lembra da última vez que o pai de Jang entrou em um conflito com ele, e que num piscar de olhos, Jang cresceu tanto. Ele pede para que Jang diga o que está incomodando. Jang então começa a dizer que está com medo, pois algo aconteceu há 40 anos. Quando seu pai estava nos últimos momentos de vida, ele queria passar o cargo de chefe da cidade para Jang. Naquele momento, além dos dois, havia outra pessoa na sala, conhecida como Veneno Supremo. A pessoa perguntou se Jang seria o próximo senhor da cidade, e completou dizendo que ele parecia alguém com longevidade. Zhang, ajoelhado na frente da pessoa misteriosa, disse que não ousaria, e completou dizendo que a cidade de Tianshu tinha sido construída pelo senhor, e que ele seria apenas um filho tomando o lugar de seu pai. A pessoa então respondeu que, com tal obediência, não era de se espantar que Jang Kong gostava tanto dele, e concluiu dizendo que ia ser breve. Além de cuidar do livro celestial, também queria que Jang passasse um recado. Quando o livro reconhecer seu mestre, para que ele viesse até ela na caverna Fuji. Meu querido mestre, a pessoa se revelou uma garota, e ela pediu que Zhang mantivesse isso em segredo. Ye, nervoso, pergunta se essa tal de Veneno Supremo seria a... E Zhang interrompe, dizendo que sim, é ela mesma, sua terceira discípula Luoyan, que agora ocupa a parte sul do continente e é muito poderosa. Ye fica surpreso, pois seus discípulos vêm superando suas expectativas, mesmo aqueles que ele considerava com baixo poder, como o terceiro discípulo. Então, Ye Shen tenta se lembrar onde é a caverna Fuji, e lembra que talvez fosse a mesma que ele usava para fazer elixires com seu terceiro discípulo. Zhang interrompe seus pensamentos, se abaixa em frente a Ye, que pergunta o que ele está fazendo. Zhang, com o rosto colado ao chão, diz que originalmente a posição de senhor da cidade não teria sido passada para ele tão cedo assim, pois era o maior desejo de seu pai receber o dono do livro celestial. Zhang diz que seu pai cultivava todos os dias, mas nunca achou que um dia ele iria exagerar. Chorando, Zhang continua dizendo que sabe que não deveria incomodar seu superior com assuntos tão triviais, mas ele implora que o ajude. Ye Shen coloca a mão sobre a cabeça do homem e diz que tem uma longa amizade com seu pai e que nunca iria negar isso, e pergunta onde o homem está agora. Com os olhos cheios de lágrimas, Zhang diz que seu pai está dormindo profundamente atualmente e que ele se encontra nas montanhas Kunlun, bem longe, mas ele pede para que Ye vá até o local onde o Veneno Supremo pediu primeiro, e ele começa dizendo que você é tão... Xiao, nesse momento lá fora, sem entender nada da conversa, pois ela só consegue ver, grita que nosso protagonista é um imoral. Ela entende tudo errado e pensa que, na verdade, Zhang e Ye tinham um romance escondido. Se segurando, ela pensa que Ye estava brincando com ela, e num surto entra na sala perguntando se ele estava brincando com ela. Ye olha rapidamente para trás, mas a garota furiosa entra na sala dizendo que não quer dividir seu homem com ninguém, e ela joga uma cortina de fumaça na sala. Chegando ao chão e sorrindo, ela diz que não importa o quão poderoso alguém seja, se respirar um pouco de seu gás do sono, a pessoa dorme rapidinho. Ela então avança em direção ao protagonista, querendo dar tudo de si, mas um pergaminho aparece na sala. Ele se abre sozinho e alguns espíritos saem de dentro do pergaminho e a seguram, deixando Xiao confusa com aquela situação. O pergaminho começa a envolvê-la e ela entra em transe, retornando ao chão. O protagonista acorda e vê Xiao em cima dele. Ele a empurra e diz para ela não chegar tão perto. Ye se lembra do que aconteceu antes de pegar no sono. Ele a viu entrando na sala, mas não lembra de nada ter acontecido antes disso. A garota parecia estar agindo de forma estranha. Nosso protagonista olha para o lado e vê um pergaminho caído ao chão. Ele pede para que ela se comporte. O protagonista explica que colocou um feitiço no livro celestial chamado Não Se Entregue, cujo efeito seria transformar em cachorro qualquer pessoa que olhasse para ele. O protagonista pondera sobre a situação atual, pensando se pode apenas ficar sentado ali e não fazer nada. Ele suspira e diz que isso seria muito problemático. Ele diz que ela teve sorte de que ele foi a primeira pessoa que a encontrou. Então, ele explica que a alma do cachorro se funde à alma da pessoa, e que usar magia comum para quebrar o feitiço poderia comprometer a alma humana e transformá-la em um idiota. Ele se prepara e começa a puxar a alma canina,
dizendo que apenas removendo a alma canina ela poderia voltar ao normal. Alguns momentos depois, Xiao ainda não tinha acordado. Ye, sentado, observando-a dormir, diz que vai deixar que o livro celestial cuide dela por um momento para que ela tenha bons sonhos. Ele lembra que, depois que ela acordar, o feitiço deverá estar completamente quebrado. Ele pensa que, por ele ter ajudado-a, ao acordar ela poderia manter o seu segredo sobre a terceira discípula e sua localização. Ye considera que seria melhor procurar a caverna. Ele olha para os dois dormindo e diz que seria bom sair antes que eles acordassem, pois isso pouparia o trabalho de explicar. Mas, ao se virar para sair, Xiao segura sua roupa e parece estar tendo um sonho ruim, chamando pelo seu mestre. Ele olha confuso para a garota, e ela, com os olhos cheios de água, diz: Mestre, espere, aqui a Okiao vai ficar bem. Eu definitivamente irei proteger você. Você não pode, por favor, aproveitar as lanternas comigo? Ela começa a chorar bastante e diz que não quer ficar sozinha. Ye enxuga as lágrimas de Xiao, se senta ao lado dela novamente e diz que vai esperar ela acordar para sair. Voltando ao palácio da seita Urji, Yanner está recebendo as informações sobre o motivo de seu mestre não ter voltado imediatamente. A serva de Yanner diz que, quando chegou lá, o mestre supremo já tinha saído da cidade. Uma mulher próxima a Yanner diz que isso é um absurdo, acusando a mensageira de ter se alinhado com Zhang Zicheng para enganar o mestre supremo e fazê-lo ir para outro lugar. A mensageira chega a bater com a cabeça no chão e diz que não é isso, acrescentando que ouviu falar que uma cultivadora salvou a vida do mestre supremo e entrou em coma. Antes que a serva pudesse completar o que estava dizendo, Yanner se levanta e diz que ela só está dizendo isso para não ser punida. A mensageira insiste, dizendo que o mestre supremo está procurando remédio para a cultivadora, por isso a levou embora com ele. Yanner sai da cama sorrindo e diz que seu mestre continua o mesmo, gostando de garotas fracas e indefesas. A mulher que estava ao lado de Yanner fica completamente nervosa com essa situação e se abaixa, pois a mestra estava sorrindo. Yanner pede então suas roupas e, com um olhar sombrio, diz que vai pessoalmente convidar o mestre supremo a voltar para a cidade. A mulher com um véu no rosto grita, dizendo que Yanner não pode, mas logo se cala, pois o olhar penetrante lançado para ela era extremamente assustador. Sorrindo, Yanner pergunta por que não. Você está tentando me dizer o que fazer? A mulher se abaixa e diz que é apenas uma humilde serva e não foi isso que ela quis dizer. Yanner, vendo aquilo, apenas suspira. Ela se vira e diz que sabe que o ancião de uma seita rival já se tornou uma pessoa poderosa e que já começou a recrutar tropas, e que más intenções contra sua seita podem estar escondidas em seus planos. Por isso, ela não poderia sair da cidade agora. Então, uma pessoa entra na sala dizendo que essa general vai obedecer à mestra. Yanner pede à sua general que traga o mestre supremo de volta e também espalhe uma mensagem. A general diz para a mestra não se preocupar. Em outro lugar, em meio às montanhas, Yeshen aparece cansado. Ele observa Xiao, que está confusa depois de acordar em um lugar diferente. Ye tentou se livrar dela usando a habilidade de ocultação do livro celestial, mas mesmo assim ela o seguiu. A garota consegue sentir o cheiro dele no ar e diz que não pode fazer nada a respeito, mas pega seus pergaminhos e diz que, embora esses pergaminhos de descoberta sejam valiosos, usá-los para procurá-lo não seria um desperdício. Confiante, ela diz que vai encontrá-lo com certeza. Nosso protagonista, irritado, se pergunta se seu encontro com a moça ainda não acabou. Yeshen aparece e queima os pergaminhos da moça. Ela se vira animada, dizendo que ele estava realmente ali, mas ao olhar, ele tinha sumido novamente. Ye observa a garota em silêncio e pensa que provavelmente foi Yanner quem mandou ela ficar atrás dele desse jeito. Ele se vira para sair e diz que, não importa o motivo, ele não pode levá-la para a caverna com ele. A garota, triste, pergunta se ele a odeia e pede desculpas por ter pisado acidentalmente na arena durante a conferência de Tianshu e causado tantos problemas. Ela diz que só queria salvá-lo, mesmo que perdesse a própria vida. E se vira em silêncio, observando a garota. Ela começa a falar, mas então se lembra de algo e fica em silêncio por um momento. Séria, ela diz que seu tempo é limitado e que queria muito realizar um desejo antes de partir.
Ela já tentou algumas vezes, mas não conseguiu, e agora sabe que ele é o único que pode ajudar. Ela diz que ele pode rir se quiser, mas que ela vai trabalhar duro para realizar isso. Desesperada, ela pede para ele levá-la e ajudá-la, e que a trate como um cachorrinho deplorável, disposta a fazer qualquer coisa. Ouvindo aquilo, o protagonista suspira e aparece diante da moça. Ela fica super feliz por ter conseguido, agradece e diz que não irá causar problemas. Ela pergunta se ele gosta de cachorros e diz que não precisa nem usar o livro, pois ela pode fingir ser um. Nesse momento, o protagonista segura uma adaga e a garota cai ao chão. Ele se pergunta o que está acontecendo, pois a garota tinha começado a falar e, de repente, desmaiou. Algo chama a atenção do protagonista. Uma cortina de fumaça aparece sobre eles, e Ye Shen se pergunta quem estava vindo até ele. Yanner aparece, chamando pelo mestre, que fica surpreso. Ela pergunta por que ele não cumpriu a promessa, chegando perto dele e dizendo que ele havia prometido voltar imediatamente quando pegasse o livro. Ela questiona como ele poderia quebrar essa promessa. Ye então diz que não é isso, não é como se ele não quisesse voltar. Yanner diz que ele, pelo menos, poderia ter enviado uma carta a ela, e pega no rosto dele, perguntando se aos olhos do mestre nem valia a pena pensar nisso. Ye pega a mão de Yanner e diz que sim, não vale a pena porque... Ele acerta a miragem e diz que essa não seria Yanner, quebrando o feitiço de ilusão. Ele olha para a criatura e diz que é uma sedutora, um espírito de nível médio que vive no continente Kangyun. Elas se alimentam das emoções dos cultivadores e muitas vezes usam ilusões para entrar na mente de seus alvos e sugá-los. Ele pensa que Xiao provavelmente tinha desmaiado devido ao truque da sedutora. Essas criaturas têm mais poder durante a noite e, quando estão em estado de ilusão, normalmente não têm forma física. Mas aquela coisa tinha tocado ele. Ye então olha para o lado e vê Xiao ainda presa na ilusão, chorando. O protagonista quebra o feitiço lançado sobre a garota, que continua com os olhos fechados e chorando no chão. Ye tem certeza de que bloqueou a sedutora, mas ela não se levantou. Ele acha que ela continua assim por ser uma pessoa corrompida. Uma criança de cabelos rosas aparece cantarolando enquanto brinca no chão. Ela se vira para o lado e pergunta se seus irmãos querem brincar também, mas percebe que está sozinha. Suspirando, ela diz que não adianta. Então, ela se levanta para sair do quarto e diz que vai deixar para lá, afinal, sempre foi sozinha. A menina sente que precisa sobreviver de todas as formas e acha que todos à sua volta não ligam para ela e querem que ela desapareça. Até que um dia ela encontra uma pessoa. A mulher a chama de querida discípula e a convida para chegar mais perto. A garota, cansada, pergunta que bobagem essa mulher está dizendo, pois não está entendendo nada. A mulher se levanta e diz para a garota não se mover, pois vai contar tudo com detalhes. Ela se apresenta como uma grande vidente da seita Xuanji, e seu título taoísta é exorcista espiritual. Ela conta que, há meio mês, os céus a mandaram viajar 100 milhas a oeste, onde encontraria seu discípulo destinado, que seria ela. A garotinha sorri e diz que então deveria chamá-la de mestre, perguntando se ela está disposta a dar tudo o que ela quiser, como sua vida. A garotinha, brava, diz que já conheceu muitas pessoas como essa mulher, que usavam o termo discípulo para levá-la a uma loja, onde ela poderia ganhar elixires infinitos. Assim que os cultivadores descobriram que ela conseguia fazer elixires através do cultivo dos outros, e que ao tomá-los o cultivador se tornaria imortal, eles a jogavam de lado. Mesmo que ela pedisse para pararem, continuavam jogando todos em cima dela. Nesse momento, a garota para e pede que a mulher a deixe em paz. Exausta e com o cultivo esgotado, ela cai para trás, sentada sobre seus joelhos, e pede por uma vida normal. A garota escuta uma voz perguntando por que esperar para uma próxima vida e, segurando o ombro da garota, diz que ela pode fazer isso nesta vida. Tudo o que sua mestre precisa fazer é transferir sua energia para salvar sua vida, e pede para que a menina não se mova. A garota se vira com os olhos lacrimejando e começa a chorar muito alto, assustando a mulher, que pergunta por que ela está chorando assim. A garotinha pergunta se ela pode simplesmente continuar vivendo, e sua mestre diz que sim, afirmando que ela pode viver bem e relaxar, pois a mestre irá protegê-la de agora em diante, por toda a eternidade. Xiao, vendo sua mestra daquele jeito,
chora e diz que é sua vez de salvá-la. Xiao diz que vai procurar alguém com o corpo sagrado Yang e realizar o cultivo duplo com ela, e então poderá devolver à sua mestra a longevidade que ela perdeu. Ye, parado em frente a Xiao, percebe que a sedutora ainda está sugando Xiao e que, se continuar assim, ela não irá resistir por muito tempo. Olhando ao seu redor, ele diz que precisa cuidar disso rapidamente. As sedutoras tomam a forma de Yanner e ficam ao redor de Ye. Elas se jogam para cima dele, e nesse momento, ele está envolvido por todo aquele feitiço tentador. Enquanto isso, uma delas observa a situação de longe e diz para ele se afogar em suas ilusões gentis. No entanto, o protagonista, focado, ativa sua habilidade, surpreendendo a sedutora e fazendo todas as ilusões sumirem. A mulher cai ao chão, mas sorri, chamando Ye de querido mestre, fingindo ser Yanner. Ela levanta o pé em direção a ele para acertá-lo e pergunta se ele permite que ela ensine algo a ele, dizendo que as mulheres preferem ser dominantes. Ela pede para que ele fique deitado, mas, nesse momento, sente como se estivesse em chamas. Nosso protagonista tinha pegado o pé da moça e pressionado um ponto do prazer, explicando que, como o nome sugere, é um ponto de acupuntura que pode proporcionar uma experiência prazerosa. Ele diz que ela já cultivou uma forma física, mas ainda precisa explorá-la cuidadosamente. O protagonista então pergunta a ela se está mudando sua forma física, e a mulher, com o pé sendo massageado, pede para que ele solte. O protagonista pergunta se ela quer que ele a deixe sair, completando que ela é uma sedutora criada pelo desejo das pessoas e que, para se livrar dela, ele precisa deixar de lado seus desejos. Ele afirma que, se a deixar sair hoje, quantas mais pessoas ela irá dominar depois? A mulher ainda tenta enganá-lo, dizendo ser a verdadeira Yanner, mas o protagonista diz para ela se calar, afirmando que o nome Yanner nem deveria sair de sua boca. Ele lembra que a marca na testa de Yanner apareceu quando ela passou pela limpeza de refino para proteger a seita, tirando todo o veneno de seu corpo. Nem mesmo Ye conseguiria aguentar isso, mas Yanner não derramou nenhuma lágrima. Ela sentiu pena de suas irmãs mais novas, então se escondeu num canto escuro e ficou se culpando por isso. Sendo tão gentil, como ela estaria por aí seduzindo pessoas para seu bel prazer? Ele diz que a sedutora é apenas um monstro que rouba memórias das pessoas para se sentir superior. Chamando-a de idiota, ele desfere um golpe contra a criatura, que se mostra em sua forma verdadeira e tenta ir em direção a Xiao, ainda caída ao chão. Antes de chegar perto, alguém joga uma espada, acabando com a criatura. A general que Yanner enviou chega ao Mestre Supremo. Ela então tira sua máscara e diz que ele é realmente problemático para ficar bem. Diz a lenda que um imortal exilado no oeste do continente Kangyun criou uma técnica secreta em comum, onde 2 cultivadores engolem uma pedra misteriosa para ofertar seus fetos espirituais ao mundo exterior. Com a bênção da oferta, os fetos podem se comunicar livremente um com o outro, e assim podem compartilhar não apenas seus reinos de cultivo, mas também suas experiências. O imortal exilado chamou essa técnica secreta de interlúdio psíquico. Olhando para a raposa general, Ye Shen se espanta e pergunta se ela é Yanner. Ela responde dizendo que parece que ele ainda lembra de Yanner, e ele responde que o feto espiritual dela é um produto carmesim visto apenas uma vez a cada 10.000 anos, e que, mesmo que ele virasse cinzas, ele conseguiria reconhecê-la. Com um sorriso sarcástico, Yanner pergunta ao mestre por que ele está recuando e comenta que ele se divertiu bastante com a sedutora, sendo até compreensível, já que ele tinha esquecido de voltar para a cidade. Envergonhado, ele pergunta se ela viu tudo, e Yanner solta uma gargalhada, respondendo que viu tudo do início ao fim, claro como o dia. Ela completa dizendo que Yanner sabe de tudo, desde os elogios até a procura dos remédios para aquela cultivadora, e é por isso que ele não voltou para a cidade depois de tanto tempo. Isso deixa nosso protagonista sem chão. Passado algum tempo, eles estão sentados embaixo de uma árvore, e Ye explica tudo o que aconteceu para Yanner. Ela entende que ele confundiu aquela moça com o atendente que Yanner teria mandado ajudá-lo. Ele diz que, por um momento, não entendeu por que ela pediu para ele não se aproximar de outras mulheres, mas enviou uma cultivadora. Ela lança um olhar para ele e diz que ele está se fazendo de bobo. Mesmo que ele tenha se confundido,
Por que ela ainda o está seguindo até ali? Sem graça, ele responde que ela tinha um motivo. Ela queria a ajuda dele. Ela pergunta se a menina tem inimigos, mas, em seu pensamento, só pensa que seu mestre chamou a outra de menina, então ele não a vê como uma mulher. Ele responde que não sabe o que vai ajudar, mas quando ela estava sendo corrompida pela sedutora, ela gritou pela mestre. Então Ye acha que deve ter algo a ver com a seita dela. Sem muita paciência, Yaner diz que é claro, o mestre adora ser herói, se intrometendo nos assuntos dos outros. Ye sorri, olhando para a garota ciumenta sentada ao seu lado, e pergunta se ela realmente acha que também não se intromete nos assuntos dos outros. A garota o encara em silêncio, então lembra de ter salvo a raposa e diz que não pode se preocupar em se importar. Ela se levanta e pergunta se o mestre não sabe. Agora ela é uma demônio supremo, chamada de tirano e lutador. Ela completa dizendo que cuidar dos problemas não é tão eficiente quanto cuidar das pessoas. Sério, Ye fala que isso é um absurdo. Ela olha para ele confusa, e ele continua dizendo que, se fosse realmente assim, essa pequena garotinha já teria morrido sabe-se lá quantas vezes. Yaner olha para ele com raiva, e não responde nada. Ele diz que sabe que ela é uma garota boa com boas intenções, e que ela deve ter sofrido muito nesses últimos anos. Agora que ele está de volta, ela pode ser livre para ser ela mesma. Mesmo que o mundo inteiro desmorone, o mestre sustentará o céu por você. A garota, ao ouvir isso, fica com os olhos brilhando. Ela então volta a si e sussurra que isso é fictício. Ele pergunta o que ela disse. Yaner responde, ok, com o mestre ali ela não vai precisar se preocupar com as coisas pequenas deste mundo. Ela então se vira e avisa. Assim que ele resolver seus assuntos, é melhor voltar para a cidade logo, senão ela realmente vai ter as pernas dele. Yaner então sai do corpo da sua general, e a mesma volta furiosa dizendo que Yaner o perdoou. Mas ela, Xiaxu, não. O protagonista percebe que não é mais Yaner ali. Xia diz que Sua Alteza pediu para segui-lo e não tirar os olhos dele até que eles voltem para a cidade. O protagonista simplesmente se vira e diz que já sabe. Ele continua dizendo que Xiao ainda não acordou e que vai dar uma olhada. A raposa passa à sua frente e diz que não há necessidade, que ela vai lidar com isso. Xia Chun tenta ouvir os batimentos da garota e decide rasgar a roupa dela para conseguir ouvir melhor. Nesse momento, nosso protagonista grita para que ela espere. Xia se vira e pergunta: esperar o quê? Ele responde que não deveria olhar, e sendo assim, vai entrar na floresta. Ye aproveita a oportunidade para fugir da responsabilidade de cuidar de Xiao, mas é impedido pela espada de Xia, que diz a ele que, se achar rude olhar, então que feche os olhos e continua dizendo para não sair de sua vista, pois esse é o decreto da Sua Alteza. Ye se pergunta por que ela é tão difícil, e a raposa se vira chamando por ele. Ye, parado de costas, diz que entendeu e pergunta como está Xiao. Xia responde que a sedutora entrou no dantian espiritual dela e corroeu seu feto espiritual, o que é difícil de lidar. Ela continua, dizendo que pode tentar usar um método primeiro para tentar fazê-la acordar. Ye, ao ouvir isso, pensa que normalmente, quando isso acontece, o feto espiritual precisa ser extraído do corpo e reparado usando técnicas especiais, mas isso geralmente causa algum dano ao corpo físico. Ele olha para Xia e se pergunta se as novas gerações criaram um novo método para isso, mas percebe que ela tirou parte de sua roupa. Então, nosso protagonista começa a ouvir uns sons estranhos vindo de onde as meninas estavam, e quase entrando em pânico, ele se segura para não ser curioso. Após um tempo, Xia aparece cansada e diz que isso é tudo, e que parece que Xiao vai acordar mais tarde. Ela olha para nosso protagonista e fala que ele já pode relaxar. Ye, nesse momento, já estava sem alma e diz a ela que fez um bom trabalho. Ela diz que ele parece estar cansado e pergunta o que está errado. Ele solta um sorriso falso e diz que vai procurar o covil das sedutoras e acabar com elas, mas a raposa segura sua roupa e diz que a imperatriz já mandou equipes para cuidar disso. Ye, então, diz que Xia trabalhou demais e se oferece para compensá-la com uma comida, e a raposa agradece, dizendo que já fazia 3 dias que não comia nada. Disfarçando, Ye diz que deve haver algum elixir crescendo por ali, nesse lugar lindo, e sugere pegar alguns para repor as energias. Irritada com mais uma tentativa de fuga,
Ela responde que não está com medo, nem fome, nem cansaço, e grita que tudo o que ele precisa fazer é ficar parado. Ye suspira e diz que, na verdade, quer criar ouro. Xia joga um pedaço de madeira para o protagonista e diz para ele ir em frente. Sorrindo, ele diz para deixar para lá, mas, por dentro, ele está desesperado por ter usado até a desculpa de fazer ouro, e não deu certo. Xia observa nosso protagonista e diz que a vitalidade de Xiao foi severamente danificada e que esse método de recuperação foi apenas temporário. Então, elixires serão necessários para nutri-la mais tarde. Como já está tarde, não é hora de procurá-los. Ela se espreguiça e diz que realmente, depois de todo esse trabalho, precisa descansar um pouco e pergunta ao protagonista o que ele acha de descansar ali e procurar o elixir pela manhã. Nosso protagonista, nesse momento, com um olhar maléfico, concorda e coloca a mão no ombro de Xia, dizendo que ela pode descansar, que ele vai proteger as duas. Xia olha para ele, mas, antes de conseguir falar algo, ela fica sonolenta e cai ao chão. Sorrindo, nosso protagonista se desculpa e diz que pressionou o ponto de sono dela, e agora ela pode descansar bem. Enquanto as duas dormiam, ele aproveita para escapar, mas na verdade as duas estavam fingindo. Em outro lugar, nos aposentos de Yanner, ela aparece escovando seu cabelo e conversando com Xia Xun. Mesmo achando que seu mestre tem o coração mole, com pena dos fracos e oprimidos, dessa vez parece que ele está escondendo algo. Então, ela pede que Xia o siga de perto, mas nem tanto, para deixar um pouco de espaço e ver se ele está realmente apenas ajudando. Xia aparece de pé, enquanto Xiao ainda tenta fingir que está dormindo. Ela observa a raposa e percebe que é a general da imperatriz. Com essa expressão, ela com certeza irá perseguir o protagonista. Nesse momento, Xiao grita para que ela espere, e então percebe algo. Ela estava com a roupa rasgada e fica muito envergonhada, pois não fazia ideia do que tinha acontecido até o momento em que estava conversando com Ye Shen. Xia se vira para a moça e avisa que ela foi atacada por uma sedutora e que seu dantian está instável no momento, então é melhor não se mover. Xiao se assusta ao ouvir sobre a sedutora, então se lembra dela chorando em frente ao protagonista e percebe que nunca foi tão rude com alguém antes. Algo vem à sua mente nesse momento, e ela acredita que quem cuidou dela até o momento foi Ye. Fica feliz com isso e começa a murmurar coisas melosas sobre o protagonista, irritando Xia, que se levanta e pede para que a garota fique sentada ali. Xiao grita perguntando se a general está indo encontrá-lo e pede para ir junto, pois tem que agradecer a ele por ter salvo sua vida e oferecer seu corpo como pagamento, irritando ainda mais Xia, que volta, segura o rosto da garota e diz que nunca pensou que essa garotinha valorizaria tanto a amizade. Xiao tira a mão da general de seu rosto e diz que só uma pessoa de classe baixa não agradeceria tal gentileza. Xia acha interessante essa frase e diz para a garota: venha então e me retribua com seu corpo, afinal, eu sou sua salvadora. Xiao simplesmente fica em choque ao ouvir essa informação, pois tudo o que ela tinha pensado estava errado. Ela grita perguntando como isso pode acontecer. Xia puxa sua espada e ativa sua energia, servindo a garota enquanto diz que Xiao não está em posição de enfrentar a imperatriz, que é a pessoa que quer Ye, e que Xiao seria apenas mais uma estrela no meio de milhões. Como ela poderia competir com uma lua brilhante? Saindo, a general diz para a garota apenas ficar ali, pois essa formação irá protegê-la, e fala para a garota parar com seus pensamentos positivos. Xiao, ao ouvir isso, morde os lábios, segurando suas emoções. Passando pela floresta, Xia se pergunta por que a imperatriz só quer ele e mais ninguém. Ela se lembra de uma noite em que estava ao lado de Yanner, e seus olhos se enchem de lágrimas por isso. Ela escuta alguém chamando por ela. Era Xiao que vinha atrás dela. Xia grita dizendo que pediu para ela ficar parada, e se questiona se seu círculo de formação não conseguiu prendê-la. Sorrindo, Xiao responde que tem seus meios, e diz para a general não se preocupar. Xia percebe que subestimou a garota e decide que agora vai ter que usar um movimento mais poderoso, mas Xiao começa a falar que a general entendeu errado, que ela não gosta do protagonista, e então solta uma gargalhada, dizendo que está envergonhada. Em outro lugar dali, o protagonista chega ao solo. Ele finalmente conseguiu chegar ao seu destino, a caverna Fuji.
Ye escuta alguém o chamando. É a terceira discípula, que mostra uma centopeia gigante e diz que acabou de tirar do chão. O protagonista se abaixa e explica que aquilo é uma centopeia espiritual. Essas criaturas só aparecem em locais com energia espiritual abundante. Então, ele confirma com sua discípula, Luolu, que vieram ao lugar certo. A discípula pergunta por que eles precisam encontrar um lugar para cultivar elixires, questionando se um cultivador não deveria apenas sentar e praticar meditação. Ye responde que ela está correta, mas pergunta a Luolu se ela se lembra por que o mestre fundou a seita. A criança responde: em tempos difíceis, procurar o paraíso dá esperança até aos pobres. Ye confirma e diz que é isso que ele quer de todo o coração, mas apenas ter poderes espirituais não é suficiente para garantir isso. Ele completa dizendo que o verdadeiro poder deve ser benéfico para o mundo. E hoje, o mestre e Luolu encontraram um lugar ideal para cultivar elixires, que podem ajudar mais pessoas futuramente. Sorrindo, a criança diz gostar de seu mestre e do que ele pretende fazer. Ao entrar na caverna, Luolu diz que o mestre não precisa se preocupar, pois ela iria transformar esse lugar no paraíso dos sonhos dele. Sorrindo, Ye diz para aproveitar esse momento e nomear o lugar. Voltando para os dias atuais, Ye, parado em frente à entrada da caverna, se sente nostálgico. Pensando em seus discípulos, ele sabe que Luolu agora é uma mulher que fez seu nome. Então, ele percebe algo atrás. As duas mulheres que fingiram estar dormindo provavelmente estão perseguindo o corpo falso dele. Ye diz que deveria agradecer a general por expor suas falhas. Então afirma que não é certo enganar as pessoas, mas primeiro vai resolver isso e fazer as pazes com elas. Em outro lugar da floresta, as duas garotas estão escondidas atrás de uma árvore. A general pergunta o que Xiao está fazendo, mas antes que terminasse sua frase, a garota tapa sua boca rapidamente e pede para que não faça barulho, dizendo que se isso causar algum trauma no Ye, ele não vai conseguir nem levantar a cabeça. Irritada, Xia pergunta se ela vai deixá-lo em paz e completa dizendo que é um desperdício Sua Alteza pensar nele como um cavalheiro. Xiao diz que entende como ela se sente e, observando o Ye falso que se esfregava em uma árvore, comenta que ele parece experiente, então com certeza é um mestre. Xia pergunta o que ela está dizendo agora. A general decide não relatar esse comportamento a Yaner, pois isso só iria sujar seus ouvidos. Mas ao olhar para Xiao, ela parecia brava com alguma coisa, porém disposta a pagar suas dívidas. Xia puxa a garota e pede para que ela pare, e Xiao diz que de qualquer maneira ela irá para o inferno mesmo, então que pelo menos consiga acabar com esse desejo maligno e que não precisa agradecer. Furiosa, Xia pede para a garota se calar. Nesse momento, nosso protagonista espirra e se pergunta quem está falando dele. Ele sente um vento espiritual e lembra que esses ventos só aparecem onde há energia espiritual abundante. Ele fica orgulhoso de sua discípula, pois parece que ela fez um bom trabalho. Então, avança para poder ver esse paraíso. Ao avançar um pouco mais, uma criatura aparece para defender a entrada da caverna, e nosso protagonista se assusta. A fera não perde tempo e já se prepara para disparar um ataque, mas Ye a derrota antes mesmo que ela consiga soltar seu golpe. Ele então levanta uma de suas mãos e bate poderosamente no chão, quebrando a barreira de proteção da caverna e caindo sobre um lindo paraíso verdejante. Ele pergunta se isso foi o suficiente para sua discípula, Luolu. Abrindo os olhos, ela sorri feliz em ver seu mestre depois de muito tempo e pergunta se ela o assustou. Ye fala que todos os monstros encontrados dentro da caverna eram ilusões criadas por ela, e a parabeniza, dizendo que ela evoluiu bastante sua habilidade. Luolu sorri, feliz por seu mestre ter percebido. Ye comenta que tinha esquecido que ela gosta de elogios e de pregar peças. Ela então o abraça e diz que é como esperado do mestre, que sempre entende a Luolu. Mas Ye pergunta seriamente o que ela anda fazendo escondida de sua irmã mais velha, mesmo tendo sua alma saindo de seu corpo para contar a ele. Tímida, Luolu responde que, na verdade, sua alma não saiu de seu corpo, mas sim é a única parte que resta. Então ela revela que, na verdade, já se foi. De cabeça baixa, o protagonista pergunta: quem? Então, ele olha para cima com uma expressão de raiva e termina sua frase: quem fez isso com você?
A garota pede para que ele se acalme e diz que ela mesma fez isso, e isso seria suficiente para a conversa. Então, ela toca na cabeça de Ye e diz que ele pode ver isso com seus próprios olhos. Entrando nas lembranças de Luolu, ela conta que durante os 100 anos em que o mestre se isolou, incontáveis canalhas e bandidos colocaram os olhos em nossa seita, e mais uma vez nossa seita estava sob o perigo de ser exterminada. Felizmente, a irmã mais velha e ela lembravam bem dos ensinamentos do mestre. Aprimorando passo a passo nossas habilidades, conseguimos superar essa crise sem perdas. Depois de acabar com os seus inimigos, a irmã mais velha precisou trocar o nome da seita. Só assim conseguiram recuperar um pouco o fôlego, mas mesmo assim, 10 anos depois, Luolu resolve sair. Yanner grita para ela, dizendo que já conseguiram combater seus inimigos, e agora que ela está no poder, as duas só precisavam esperar o mestre voltar. Então, por que você tem que ir embora? Luolu se vira e diz que é porque Yanner está sendo muito autoritária, sem açúcar, sem ficar acordada durante a noite e nem mesmo autorizada a descer para o campo. Nesse ritmo, poderíamos muito bem ser um casal de velhas. Yanner fica irritada, mas Luolu segura sua mão e diz que está tudo bem. A responsabilidade de cuidar da seita não é somente dela. Não quero preocupar você, então ela brinca dizendo que quando Yanner tiver uma velha desgrenhada, Luolu será a favorita do mestre quando ele voltar. Yanner sai correndo atrás da menina travessa e diz que são grandes palavras para uma praga pequena que não sabe nada além de comer. E rindo, Luolu corre, dizendo que Yanner não consegue pegá-la. Luolu internamente pede desculpas à sua irmã mais velha. Um grande cartomante revelou a ela que desde a reclusão do mestre até a nossa seita ser alvo de ataques, alguém planejou tudo. E se Yanner descobrisse, teria dedicado tudo para acabar com nossos inimigos, e ela não quer ver sua irmã desse jeito novamente. Então, pensa que seu mestre com certeza a entenderia. Luolu vai atrás da pessoa e tenta atacá-lo com tudo, mas é em vão e acaba sendo atingida. Luolu conclui que depois daquela batalha, ela tomou toxina da Fênix e escapou com o feto espiritual. Então, montou uma isca e mandou construir a cidade de Tianshu, e com isso fez Zhang Kong esperar por Ye. Ela diz que a irmã mais velha com certeza acha que ela está viva? Luolu, na verdade, não iria conseguir segurar seu feto espiritual por mais 3 a 5 anos, então isso é uma coisa boa que seu mestre está ali. Perdido e sem esboçar nenhuma expressão, Ye diz que ela se saiu bem, e seu mestre entende. Ele vai esculpir um vaso com uma base sólida para ela, e com uma expressão extremamente séria, ele diz que vai usar seu núcleo para isso. Luolu diz que o mestre é o melhor, mas isso vai ser mais difícil do que ele imagina. Fazendo carinho na cabeça de Ye, ela fala que ela ainda é um cultivador no reino da vida e da morte. Ye pergunta o que seria esse reino. Ela diz que quando enfrentou aquele bodhisattva distorcido, o nível dele provavelmente estava em algum lugar entre a 4ª tribulação. Mesmo depois de escapar com seu feto espiritual, ela achava que fosse capaz de forjar seu próprio corpo, mas tentou diversas formas e não conseguiu. Enquanto isso, Ye a encara sem dizer nada, mas Luolu pergunta como ele está agora que saiu da reclusão. Ye pergunta se ela acha que ele perderia. Sorrindo, ela diz que sabia que ele iria tentar enfrentá-los de frente, mas vitória por uma polegada ainda seria derrota. Ele responde que ela o conhece bem. Luolu cospe algo de sua boca. Nesse momento, olhando para aquela chama azul cintilante à sua frente, Ye pergunta o que seria aquilo. Ela responde que essa é a razão pela qual permaneceu ali. Ela fez essa espécie de bicho de seda de gelo com um dan seco, feito com vários ingredientes inestimáveis que ela reuniu. Se ele conseguir um avanço depois de fazer isso, terá grandes chances de vencer. O protagonista fica em silêncio por um momento e depois diz que isso é mais uma mentira que está ouvindo. Ele continua dizendo que com uma pílula tão maravilhosa como esta, por que ela não usou em si mesma? Mesmo sendo um feto espiritual, fazer um avanço iria aumentar muito mais as chances dela conseguir forjar seu próprio corpo. Sem dizer que esses ingredientes de valor inestimável não são diferentes dos que ele viu 100 anos atrás, e eles não têm esse poder. Então, Ye conclui que esse bicho de seda de gelo foi, na verdade, feito com seu próprio feto espiritual. Ao ouvir isso, ela primeiro fica em choque, mas depois começa a gargalhar sem parar. Ela então diz que perdeu mais uma vez. Ye se vira
e diz para ela ficar ali e não se preocupar com o avanço, pois seu mestre voltará em breve. Mas algo nesse momento o atravessa. Luolu diz que finalmente encontrou uma brecha. Uma luz azul toma conta do corpo do nosso protagonista e ele grita com ela, pedindo para que pegue de volta seu feto espiritual. Mas Luolu calmamente envolve o corpo de Ye e pede para ele dizer um oi à sua irmã mais velha por ela, terminando com: "Os dois sempre foram os mais queridos para mim." Vamos ter que esperar por novos capítulos. Se você quer continuar acompanhando essa saga, se inscreva no canal. Não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras incríveis. Até a próxima!